Por que eu vivo insatisfeito? Olha, eu conheço muita gente que nesse exato momento está fazendo essa pergunta. Se você é um deles ou você volta e meia se pega fazendo essa pergunta, fique comigo até o final do vídeo que eu vou te dar 2 razões bíblicas dessa insatisfação e de quebra ainda vou tentar te ajudar a sair disso, certo? Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Euclides Gontijo. Nesse canal eu falo sobre os mais variados assuntos sempre à luz do Evangelho. Então, seja bem-vindo. Você já teve aquela sensação de que nada te satisfaz, nada está 100% bom? Às vezes não importa o quanto a gente saiba, o quanto a gente conquiste, o quanto a gente alcance resultados, alcance coisas, seja feliz no matrimônio, parece que nada disso resolve, parece que sempre há dentro de nós, no nosso íntimo, uma insatisfação. E muitas vezes nós achamos que a insatisfação é por falta de coisas, objetos, pertences. Então o que nós pensamos assim? Se eu tivesse determinada coisa, minha vida seria melhor. Se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse um emprego melhor, se minha esposa fosse diferente, se o meu marido fosse diferente, então eu seria mais satisfeito. Tudo à minha volta seria melhor. Sabe, e isso não é verdade, isso não é verdade nem dentro dos conceitos bíblicos e nem fora dele. A realidade à nossa volta mostra que isso não é verdade. Os índices, por exemplo, de pessoas que se suicidam são elevadíssimos entre aqueles mais abastados, entre aqueles que teoricamente possuem tudo. Porque as coisas, nada nessa vida é capaz de nos satisfazer plenamente. Não porque as coisas são más, não, as coisas não são boas e nem más, as coisas são neutras. As coisas, elas são boas ou más de acordo com o uso que nós fazemos dela. Mas é por causa da natureza dessas coisas. As coisas são incapazes de nos satisfazer plenamente porque elas têm uma natureza terrena. E o que é resumidamente uma natureza terrena? Natureza terrena é uma natureza transitória e passageira. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que as coisas dessa vida, seja elas quais forem, elas têm começo, meio e fim. Coisas fabricadas, produzidas pelas mãos do homem, como um carro, uma TV ou qualquer outra coisa, elas têm um ciclo de vida útil, elas têm um começo, meio e fim. Então você compra, ela está nova, você usa, ela se desgasta, por fim ela já não te serve. Então, por ela ter essa natureza transitória e passageira, a satisfação que ela é capaz de dar também é transitória e passageira. Porque a capacidade, o poder, a energia das coisas nunca vai além da sua natureza. Nunca vai além da natureza intrínseca dela. Que isso, Euclides? Traduz para mim. Se as coisas elas têm começo, meio e fim, elas jamais poderão dar uma satisfação duradoura. Por quê? Porque elas são transitórias e finitas. Então a satisfação que ela é capaz de prover também é transitória e finita. Então, a primeira dica que eu quero te dar, e essa dica é uma dica bônus aí, não busque satisfação nas coisas, porque a menos que você queira só uma satisfação passageira, a menos que seja uma satisfação transitória e você tenha essa consciência que essa satisfação é transitória. Eu estou te dizendo isso por quê? Porque esse vídeo aqui não é para te desincentivar a possuir coisas. Não, você pode possuir, seja lá o que for. Possua, não há problema nenhum em possuir coisas. O problema é achar que essas coisas são capazes em si mesmas de te dar a satisfação que você busca. O problema não é você possuir coisas, o problema é ser possuído pelas coisas. Então vamos lá, primeira razão bíblica. Eu te disse que ia te dar 2 razões bíblicas da insatisfação. A primeira delas é: nós estamos nesse mundo de passagem. Deus te fez nascer nesse mundo, mas é para que você passe por ele, você viva nele e passe por ele.
Aqui não é a nossa morada definitiva. Então é por isso que quando nós nos agarramos, nos prendemos às coisas dessa vida, achando que elas são capazes de nos satisfazer, nós nos frustramos. Isso abre, na verdade, uma porta para a insatisfação na nossa vida. Quero ler com você aqui no livro de Levítico, capítulo 25, verso 23. Levítico, capítulo 25, verso 23, diz assim: Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. É Deus ditando as normas de conduta, as leis civis que o povo de Israel deveria cumprir no Velho Testamento, no livro de Levítico. Olha só, quanto é interessante isso aqui. Ele diz: vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. O que é um peregrino? É alguém que está de passagem. Quando nós estamos de passagem, é prudente da nossa parte não nos apegarmos. É prudente da nossa parte não criarmos laços definitivos. Por quê? Porque estamos de passagem. Euclides, você está dizendo que eu não posso ter laço, eu não posso ter laço familiar, eu não posso ter laço afetivo? Não, meu querido, não é nada disso. É só para que você entenda que você não é dessa terra. Se você não é daqui, as coisas que te satisfazem não estão aqui, correto? Vou te dar um exemplo meu agora, meu próprio exemplo familiar. Eu morava numa determinada cidade aí do Brasil, eu, minha esposa e meu filho, e essa cidade ficava longe da cidade que os meus irmãos moravam, em torno de 700 quilômetros. E aí de vez em quando nós íamos lá visitá-los, e era uma bênção, uma festa quando iríamos lá visitar os meus irmãos, né? Uma alegria estar com eles. Mas eu ficava lá alguns dias e já percebia que já não estava muito bom. Por quê? Porque o meu lugar, a minha residência, era 700 quilômetros de distância dali. O lugar onde eu tinha uma história construída não era ali na casa dos meus irmãos. Na casa dos meus irmãos eu tinha laços afetivos, eu tinha a alegria de estar com eles, eu tinha o prazer de estar com eles, mas o lugar onde eu construí a minha vida não era ali. Então é esse o exemplo que é ser um peregrino. Na casa dos meus irmãos eu era um peregrino, eu estava ali de passagem. Deus nos fala na sua palavra que no planeta Terra, na Terra, nós somos peregrinos. Nosso destino final é o céu. Por isso nós não devemos nos apegar à Terra. Um outro texto aí que corrobora essa ideia que eu falei agora, já agora no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, verso 11, diz assim, ó: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha só, Pedro ele está afirmando, vocês são peregrinos e forasteiros. Então vocês precisam se abster das paixões carnais. Muitas vezes a nossa insatisfação está no fato de que nós temos paixões carnais. Nós tratamos pessoas, objetos, coisas com uma paixão carnal, com um apego muito grande que nos faz achar que a nossa plena satisfação está naquilo, quando na verdade não está. Então essa é a primeira razão de que as coisas dessa terra não nos satisfazem, é que nós não somos dela, nós estamos aqui de passagem. Segunda razão, lembra que eu disse no início lá que eu daria 2 razões para vocês pelas quais nós vivemos insatisfeitos na Terra? Segunda razão é que nós temos outra natureza. As coisas que existem, elas têm uma natureza terrena e por isso elas são capazes de dar uma satisfação transitória, passageira, conforme eu já disse. Nós não, nós temos outra natureza. Nós temos uma natureza diferente. Tudo que foi criado por Deus foi criado a partir da sua palavra. Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, diz que Deus usou da sua palavra para criar tudo que existe. Ele disse, haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Então, Deus foi criando tudo que existe a partir da sua palavra. Quando ele foi criar o homem,
Ele criou de uma maneira diferente, ele se envolveu no ato criacional do homem. Ele não só liberou a sua palavra, ele se envolveu fisicamente na criação do homem. Como assim, Euclides? Vamos começar no Salmo 139, verso 14. O salmista diz assim, ó: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Olha só, visto que por modo assombrosamente maravilhoso nos formaste. Gênesis 2:7 fala que quando Deus criou o homem, ele soprou o seu fôlego nas narinas daquele homem. E o homem então passou a ser alma vivente. Está em Gênesis 2:7. Sabe, Deus se envolveu, Deus usou da sua própria mão na criação do homem. Todo o Salmo 139 vai explicar como Deus fez o homem. Lá diz assim: Tu me viste a substância ainda informe, quando nem um osso havia ainda. Tu me teceste no ventre da minha mãe com seus dedos. Isso é um envolvimento pleno. Deus se envolveu ao nos criar. Deus nos deu da sua própria natureza. É por isso que a nossa plena satisfação não pode ser encontrada em coisas. Nós temos a natureza de Deus. Portanto, a nossa plena satisfação só pode ser encontrada nele. Nós só seremos satisfeitos no Senhor. Nós só seremos satisfeitos se nós estivermos ligados ao Senhor. Por essa natureza espiritual que temos, por causa desse envolvimento do Senhor conosco, que nós temos recebido do seu próprio fôlego de vida em nós, nós temos a natureza dele. As coisas dessa terra, por melhores que sejam, e são muito boas, nos são úteis, elas não são capazes de nos satisfazer. É por isso que nós sempre temos lá aquele vazio intrínseco dentro de nós. Por isso que quanto maior a conquista, parece que maior o vazio, porque falta algo. Além do mais, Deus colocou dentro de nós uma sede que só pode ser satisfeita por Ele. O nome dessa sede chama-se eternidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, eu quero ler para vocês, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber claramente o que Deus realizou. Olha só, mais claro que esse texto é impossível, né? Deus colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. Existe uma sede, existe um desejo profundo dentro de nós que não pode ser satisfeito nessa terra. Não pode ser satisfeito pelas coisas dessa terra, só pode ser satisfeito pela presença dele. Ele nos colocou nessa terra como peregrinos para que, à medida em que nós caminhamos nessa terra, nós vamos conhecendo mais dele. E nesse conhecer dele, nós vamos sendo satisfeitos. Nós vamos sendo preenchidos para que na eternidade nós possamos desfrutar plenamente dele. A plena satisfação do ser humano é à medida que ele busca conhecer o Senhor, que é eterno. À medida que ele busca conhecer a eternidade, é só lá. É só lá. Ele mesmo colocou dentro de nós esse desejo profundo pela eternidade. Porque ele quer que eu e você busquemos a ele. Ele quer que eu e você desejemos a ele. Então, Euclides, mas como que eu faço então para ser satisfeito na terra? Você disse que você ia me explicar duas razões bíblicas do porquê que nós somos insatisfeitos. Beleza, você já falou. Você falou que é porque nós somos peregrinos e falou que é porque nós temos outra natureza. Beleza, entendi. Entendido? Escreve nos comentários aí desse vídeo se você entendeu. Se não entendeu, me fala, olha, não entendi. E eu vou fazer outro vídeo, explicando isso com mais contexto, com mais detalhe, para que você entenda. Meu objetivo aqui nesse canal é te fazer entender o Evangelho de maneira prática. Como é que você vai viver isso no dia a dia.
Então, como eu disse, agora eu vou te mostrar como é que você vai viver satisfeito na terra. Porque não adianta eu ter te ensinado tudo isso até agora, mas falar agora vai. Não, agora eu vou te ensinar a aplicar isso na sua vida, certo? Como é então que você vai viver satisfeito na terra? Olha, a plena satisfação, como eu disse, só pode ser encontrada em Deus. De que maneira? A partir do reconhecimento. É a partir do reconhecimento de quem Deus é, do que Deus faz, de como Deus age. Vamos ler comigo aqui mais um texto. Provérbios 3, verso 6, diz assim, ó. Olha só o que Salomão está ensinando aqui. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Em todos, não é em alguns caminhos, é em todos. A partir desse reconhecimento, você vai viver uma vida satisfeita. Por que reconhecer, Euclides? Como assim a partir do reconhecimento? É porque quer você reconheça a presença dele, quer não, ele já está lá. Quer você admita ou não a presença do Senhor, ele está presente. Quer você o conheça, quer você o desconheça, ele está presente. Então reconheça ele em todos os seus caminhos. E ele vai endireitar as suas veredas. O que é endireitar as veredas? É endireitar os seus caminhos. É fazer você andar por caminhos retos. É fazer você encontrar a plena satisfação em coisas simples. Já viu que muitas vezes, quando nós vivemos a vida insatisfeita, nós vivemos porque nós estamos sonhando com coisas que nós não temos, ao invés de nos alegrar por aquilo que temos? Quantas vezes nós não conseguimos mais ser felizes ao olhar para o sorriso de uma criança na rua? Quantas vezes nós já não conseguimos mais ser felizes com a felicidade dos outros? Então é por isso que nós precisamos desse reconhecimento do Senhor nos nossos caminhos. Ele está lá. Ele quer que nós reconheçamos a presença dele em tudo, para a partir daí ele poder endireitar os nossos caminhos. A chave da verdadeira satisfação, ela está diante de você. Sim, a chave da verdadeira satisfação está diante de você. Mas às vezes você está olhando para o lado errado. Às vezes, no afã de ser satisfeito, você está tentando incluir alguma coisa na sua vida. E às vezes você precisa simplesmente reconhecer alguém que já está lá. O Senhor está lá, Ele está presente. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pensa nisso. E se for o caso, Ele está te esperando de braços abertos. Se for o caso, reconhece-o em sua vida, volte-se para ele vai endireitar os seus caminhos, ele vai endireitar as suas veredas, você vai ser satisfeito, você vai ser pleno, você vai aprender a andar como um peregrino nessa terra, satisfeito com tudo ao seu redor, satisfeito. Paulo disse, eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ser humilhado como eu sei ser rejeitado. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe? Reconhece o Senhor. Paulo só pôde dizer isso porque ele reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. E o Senhor endireitou as veredas de Paulo. Deixa o Senhor endireitar as suas veredas, certo? Eu sempre termino o vídeo dizendo assim, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Hoje eu quero terminar um pouquinho diferente, eu quero orar por você. Quero orar por você e a minha oração é que o Senhor fale ao seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, que o Senhor possa, da mesma maneira que nesse momento eu tenho sentido a Tua presença aqui, ó Deus, que essas pessoas que verão esse vídeo, ainda que seja uma única pessoa agora, Pai, que esteja precisando ouvir isso que foi dito, ó Deus, endireita as veredas dessa pessoa, Pai. Que ela possa reconhecer o Senhor em cada um dos caminhos dela. E que o Senhor, Pai, se revele a cada um que assistir esse vídeo como um Pai de amor. Que o Senhor possa levá-los a conhecer a plena satisfação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.